Boa noite, professor Vitor, tudo bem? Tudo bom, André? Tudo bom? Tudo bom, tudo jóia. Boa noite a todos e todas aí que estão participando com a gente desse nosso encontro. Meu nome é André, vou apresentar o professor Vitor. Nós estamos aqui para falar sobre a competência da antifragilidade e como gerir e trabalhar no caos, né? Que é o tema da nossa conversa de hoje. Lembrando que o convite a todos vocês é feito sempre em nome da Sampo e da Sampo Company, que é o braço de educação corporativa da Sampo, da qual eu e o Vitor temos orgulho de fazer parte, de sermos professores também. É muito bom estar aqui com todos vocês para debater e para discutir, para ouvir o professor Vitor. A ideia é sempre a gente trazer temas que a gente possa refletir e aplicar na prática no dia a dia, né? Nós não precisamos nem sair desse nosso encontro para praticar e discutir isso. Mas a ideia é que amanhã de manhã, quando vocês voltarem a conversar com os seus interlocutores, ou hoje à noite, já tem alguma reflexão e alguma coisa que a gente possa pensar e trabalhar e ser uma profissional melhor e contribuir de forma mais eficaz e efetiva para as carreiras, não só nossas, mas as carreiras de todo mundo com quem a gente apoia e as organizações onde a gente trabalha e os nossos parceiros. Então, é um prazer imenso estar aqui com todo mundo. A ideia é que a gente fique até umas 7h05, se for necessário estendermos mais um pouco, mas nos programamos para esse período. Já vou passar a palavra ao professor Vitor. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma reflexão, alguma questão que queiram colocar para o Vitor, vocês podem usar a ferramenta de chat que fica, né, o bate-papo, que fica aqui à direita, na parte inferior da tela de vocês, do visor. Podem ir colocando ao longo do tempo que a gente vai conectando e o Vitor vai respondendo à medida que os assuntos forem seguindo também, né, Vitor? Professor, excelente, é isso. Deixa eu apresentar, então, aqui o tema, o título da nossa conversa hoje é Antifragilidade, a competência para prosperar no caos. Né? O tema é muito falado, mas é um conceito que muita gente fala, mas pouca gente teve tempo de não só ver a literatura, como ver os exemplos, ver as experiências, refletir e discutir sobre isso. Então, nós estamos aqui justamente para isso. Né? Deixa eu apresentar o professor Vitor aqui. Ele é economista com mestrado em administração pela PUC, com 2 pós-graduações, uma em marketing pela SPM, outra de docência de ensino superior também na PUC. Tem uma carreira de consultoria muito relevante voltada à liderança. Ele é também um instrutor de yoga formado, né? Assim como tem uma série de certificações de coaching e de aplicação de ferramentas de assessment, como a DISC e do Barrett Value Center. Né? Participou de uma série de projetos de desenvolvimento de liderança e de executivos, é coordenador e professor aqui da Sampo Escola de Negócios, tanto dos cursos de pós-graduação quanto dos cursos em company, além de ministrar aulas em outras instituições de ensino superior. Bom, sem mais aí, passo a palavra para o professor Vitor, um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Valeu, obrigado, Nardi. Bom, pessoal, o assunto, como foi levantado pelo Nardi, a antifragilidade, muita gente fala, mas pouca gente conseguiu traduzir e colocar a questão da antifragilidade em aspectos práticos. Então, para mim, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, eu fico feliz por 2 motivos.
Primeiro, porque o livro Antifragilidade ele teve um impacto muito grande na minha vida. E o segundo é ter a oportunidade de compartilhar um pouco desses conceitos, para mim é uma oportunidade muito, muito valiosa. Falando do livro, né? Então, da onde veio esse conceito de antifragilidade? É desse livro aqui. Né? O livro Antifrágil, né? Inclusive o nome dele, olha, Coisas que se beneficiam do caos. Não, Coisas que se beneficiam com o caos. É um livro, ele tem 650 páginas e a leitura do Taleb é uma coisa meio, é um desafio intelectual. Por quê? Porque a cada página, a cada capítulo, você tem um conceito novo, alguma coisa que você não conhecia, e você é obrigado a pesquisar, enfim. Enfim, é como se você estivesse fazendo um estudo muito profundo, porque você vai entrando nas entranhas lá na mente do Taleb, e é difícil você acompanhar o pensamento dele. Então, por isso que é um desafio intelectual. Bom, para a gente chegar nos aspectos práticos da antifragilidade, é importante a gente seguir um caminho. E nesse caminho eu dividi nosso bate-papo aqui em 3 partes. Na primeira parte a gente vai falar um pouquinho do Taleb, porque é muito difícil você entender o pensamento dele sem compreender quem é esse cara, esse tal de Taleb. Depois a gente vai falar sobre a obra do Taleb e na terceira parte a gente vai para o lado prático da coisa. Então, agora vou passar, vocês vão ver a tela, que eu preparei alguns slides, e no final de cada parte, dessas 3 partes, eu vou fazendo uma introdução para a parte seguinte. Vou compartilhar agora o material, e a gente vai começar com quem é esse tal de Taleb. Então, a primeira pergunta que a gente faz. Bom, o Taleb, ele é libanês, ele nasceu no Líbano em 1960. Vocês estão vendo aqui uma foto do Líbano, principalmente Beirute, nessa época. Né? Então, vocês podem ver que é uma cidade bem organizada, e Beirute era conhecida na época como a Paris do Oriente. Então, o Taleb ele veio de uma família bem influente dentro do Líbano. Ele sempre estudou em bons colégios. O pai dele era médico e a mãe dele antropóloga, e ele teve a oportunidade de agregar muito conhecimento, porque os estudos, os locais que ele estudou foram sempre de alto nível. O que ocorre é que, né, da década de 60, né, de 1960 até 75, tudo corria bem para o Taleb, até que veio a Guerra Civil no Líbano. E essa Guerra Civil já foi uma primeira adversidade, né, o primeiro encontro do Taleb com a aleatoriedade, que é um assunto que ele acabou se especializando. Com a Guerra Civil no Líbano, ele e a família dele foram obrigados a deixar o país. E quando eles deixaram o país, o Taleb e migrou para a França. Lá na França, ele estudou na Universidade de Paris e acabou se especializando, né, fazendo alguns cursos, principalmente na área de matemática e estatística. Então, a gente pode dizer que o Taleb ele é um estatístico de formação. E é uma das paixões dele discutir a questão de probabilidade, de estatística e principalmente da questão da aleatoriedade. Bom, o fato é que ele terminou esses cursos em Paris, na França, e acabou migrando depois para os Estados Unidos, onde ele entrou na Wharton School, pertencente à Universidade de Pensilvânia. Na Wharton, o que aconteceu? O Taleb ele tinha algumas aulas com alguns professores e ele começou a questionar a forma como esses professores faziam análise de risco e a forma como os professores trabalhavam com a questão da aleatoriedade. E o que ele fez? Ele falou assim, poxa, acho que esses caras estão falando um monte de besteira aqui, mas ele não tinha certeza. Ele tinha feito uma graduação, eu acho que uma pós, nessa área, então ele queria ter certeza se efetivamente o que aquelas pessoas estavam falando faziam sentido ou não. E aí ele começou a virar um rato de biblioteca.
ele, além de estudar em Wharton, no final de semana ele pegava e lia bastante livro, principalmente com relação a dois assuntos: probabilidade, e é um assunto que não tem nada a ver com probabilidade, é filosofia e a filosofia estoica. Então ele misturava estatística com estoicismo. Depois a gente vai falar um pouquinho do que é essa questão de estoicismo. A questão é que ele terminou o MBA dele ainda com essa ideia na cabeça. Ou seja, a ideia foi assim: o que eu estou aprendendo aqui não está fazendo sentido pelo que eu entendo de análise de risco e probabilidade. E a ideia dele era provar o que ele tinha aprendido, não na MBA, mas o que ele tinha aprendido por conta própria no mercado financeiro. E ele entrou em 1983, ele começou a trabalhar em Wall Street. E o que aconteceu? Na visão do Taleb é o seguinte: ele jamais aconselharia um investimento que ele próprio não pudesse colocar o dinheiro dele. Então, antes de testar essa fórmula com os clientes, ele queria testar consigo próprio. E ele, depois a gente vai ver mais para frente qual a estratégia que ele utiliza. Ele dá o nome de estratégia Barbell. E a gente vai explicar o que significa essa estratégia. Na verdade, é muito simples em termos práticos, mas o fato é que, com essa estratégia, chegou em 1987, houve o crash da Bolsa. Muitas empresas e pessoas acabaram perdendo muito dinheiro. E no caso do Taleb, ele ganhou um valor considerável. Na verdade, ele ganhou 50 milhões na Bolsa, nessa fase. Então, no crash da Bolsa de 87, o Taleb virou milionário. Ele já era uma pessoa, enfim, bem posicionada. Mas aqui, efetivamente, ele virou milionário, né, do dia para a noite, com a estratégia que ele tinha idealizado. Bom, a partir desse momento que ele virou um milionário, aí ele fez praticamente o que muitas pessoas fazem quando ganham muito dinheiro, né? Não dá para a gente condená-lo, porque ele começou a virar uma pessoa hedonista. Ele falou assim: bom, agora que eu ganhei 50 milhões, eu vou viver a vida, né? E viver a vida foi começar a viajar, começar a gastar dinheiro, ele começou até a aprender a jogar golfe. Esse período durou 2 anos, e aí veio aquela questão lá que o Viktor Frankl coloca, né? O psicólogo Viktor Frankl fala que a gente precisa ter um propósito. E o Taleb, ele percebeu que essa fase dele não tinha propósito algum. E ele colocou na cabeça o seguinte: ele falou assim, olha, eu provei um modelo matemático de análise de risco e eu gostaria de compartilhar isso com algumas escolas, com alguns na academia. Porque até então, o Taleb não tinha nenhuma ideia de ser um acadêmico, um pensador, um autor. O negócio dele era trabalhar na Bolsa. Ele teve essa possibilidade, ele falou assim, poxa, eu quero compartilhar isso com o pessoal do meio acadêmico. E aonde que ele foi, né? Então, ele foi justamente em Harvard. Procurou alguns professores e quis compartilhar esses ensinamentos que ele teve. Qual não foi a surpresa dele? Ele passou em algumas escolas e a reação era sempre a mesma. As pessoas, elas não levavam o Taleb a sério, né? E ele, na verdade, as pessoas imaginavam da seguinte forma: mas espera aí, o que esse libanês veio aqui querer ensinar a gente a falar sobre análise de risco? Será que onde esse cara está com a cabeça, né? E o Taleb, ele ficou profundamente abalado com essa situação, porque ele entendia que as pessoas nem chegavam a escutá-lo direito, simplesmente desqualificavam o que ele estava colocando. E aí, a partir desse momento, né, dessa situação, isso aí provocou nele um inconformismo, mas um inconformismo sadio, porque muitas vezes a gente tem um inconformismo e a gente só fica resmungando, a gente fica brigando com si próprio, as circunstâncias. Não, ele pegou esse inconformismo dele e falou, eu vou colocar num estudo e vou provar que aquela minha visão de análise de risco, probabilidade, faz sentido. E ele acabou escrevendo um livro.
Então, ele voltou para o mercado financeiro e aí ele ficou numa posição onde, ora ele trabalhava no mercado financeiro, ora ele colocava o esforço dele para escrever esse livro chamado Dynamic Heading. O que acontece, né? Esse livro ele é extremamente difícil de ser lido por quem não tem formação em estatística e probabilidade. O fato é que, hoje em dia, esse livro, né, para você trabalhar na mesa do Goldman Sachs, você é obrigado a ler esse livro. Você tem que conhecer os conceitos desse livro para poder trabalhar nessa mesa de operações. A questão é, só para vocês terem uma ideia, quanto é que vale um livro desse? Eu fiz uma pesquisa na Amazon. Esse livro está custando R$720. Né? E é efetivamente para quem é da área, enfim, é um livro que merece ser lido. Não é o meu caso, porque, enfim, eu não sou estatístico, mas o fato é que, a partir desse livro, as pessoas começaram a olhar o Taleb de uma outra forma. Falou, pô, esse libanês está falando alguma coisa que faz sentido. Só que ele começou a ter um reconhecimento, principalmente no meio de análise de risco, o pessoal trabalhava com derivativos, enfim. E ele falou assim, eu acho que eu posso começar a trazer um pouco de conhecimento fora dessa área. E aí lançou um outro livro, e aí em 2004, chamado Iludidos pelo Acaso. Esse livro, sim, dá para ler, não precisa ter formação em estatística, enfim. O caso é que esse Iludidos pelo Acaso, ele prova que, deixa eu finalizar aqui que a gente vai para a próxima parte. Ele prova que muito do que a gente fala que são pessoas, empresas que obtiveram sucesso, é muito mais fruto da sorte e da aleatoriedade do que propriamente da competência. Ele não está dizendo que a competência não é importante, ele está dizendo que muito daquilo que a gente classifica como uma coisa extraordinária, alguém com uma competência superior em alguma empresa ou pessoa, ele começa a compilar muitos dados que provam que foi mais a aleatoriedade e a sorte que qualquer outra questão como essa. Enfim. Então, depois que ele lança esse livro, ele começa a entrar num outro meio, num outro segmento. Ele começa a perceber que, assim, peraí, o que eu estou dizendo está tendo um retorno com pessoas que são fora do ambiente de negócios, do ambiente de derivativos, de ações. Ele fala assim, eu acho que eu consigo falar um pouco para pessoas normais, para pessoas comuns. E aí ele vai e começa a escrever um outro livro. Deixa eu entrar aqui. E é o que a gente vai começar a ver agora. A gente vai falar do Taleb como um guru, ensaísta, palestrante. Eu entrei no perfil do Taleb, no Twitter, e aqui ele tem, ele fala que ele é um flanner, é um flanador. Depois a gente vai falar desse conceito aqui dele. Focos em probabilidade, e aí ele colocou, entre aspas, filosofia, né, entre parênteses, filosofia, probabilidade, entre parênteses, matemática, probabilidade em relação à lógica, probabilidade na vida real, ou seja, o passatempo do Taleb é falar de probabilidade. E aqui também ele tem vinho e línguas mortas, aramaico, esse tipo de coisa. Inclusive, ele fala diversas línguas, né? Ele é um libanês, obviamente ele fala inglês, francês, e ele fala também um italiano perfeito. A questão é, aquele livro, né, o Iludidos pelo Acaso, abriu um mercado para ele, abriu as portas para ele escrever um outro livro que aí sim foi um best-seller, que é a Lógica do Cisne Negro. A Lógica do Cisne Negro não é tão extenso quanto o Antifrágil, mas é esse livro aqui, ó. Ele tem, deixa eu ver, 450 páginas. Eu fiz o inverso, eu li primeiro o Antifrágil para depois ler o Cisne Negro, mas é interessante começar efetivamente pelo Cisne Negro para chegar no Antifrágil.
Eu vou falar rapidamente do cisne negro, porque o nosso objetivo mesmo é a questão da antifragilidade. Quando o Taleb ele fala da lógica do cisne negro, né, e aí o nome do livro é O Impacto do Altamente Improvável, ele faz uma analogia com os europeus, que até a descoberta da Austrália, eles imaginavam que só existiam cisnes brancos no mundo. E quando eles acabaram descobrindo a Austrália, eles acabaram descobrindo que no mundo também haviam cisnes negros. Ou seja, qual é a analogia? É como se a gente imaginasse, né, alguém imaginasse que pudesse existir um elefante cor-de-rosa, por exemplo, seria um cisne negro. A questão essa é uma analogia para que a gente comece a questionar essa situação das verdades absolutas. Ou seja, a gente depositar muita visão numa determinada verdade que foi dita lá atrás e a gente que isso vai ser sempre da mesma forma. Então, o Taleb ele falou assim, essa analogia é para dizer que na nossa vida, né, na nossa vida atual, enfim, ao longo dos tempos, a gente sempre vai ser surpreendido por um cisne negro. Quando a gente fala de cisne negro, a gente fala de 3 características básicas que o Taleb ele utiliza para caracterizar uma situação de cisne negro. Um cisne negro é um outlier, primeiro. O que é um outlier? É uma coisa que foge dos padrões, uma coisa que nunca aconteceu antes. É uma coisa, ou seja, tem um certo grau de ineditismo, um cisne negro. Além disso, além do ineditismo, ele tem que ter um efeito catastrófico. Ou seja, ele tem que abalar pessoas, empresas, países, instituições. E além disso, no final das contas, o que o Taleb fala é que geralmente vai ter um monte de especialistas dizendo que esse evento era previsível. Só que esses especialistas, eles preveem depois que o evento ocorreu. Não teve nenhum especialista que previsse isso antes dele ter ocorrido. Então, o Taleb ele é muito crítico em relação a esses, por isso que a gente coloca entre aspas, especialistas. Para ficar mais fácil da gente entender o que é um cisne negro, eu separei alguns exemplos. A Primeira Guerra Mundial é um cisne negro. A segunda já não é porque ela é mais previsível e até decorrente da primeira. O computador pessoal, a ascensão da internet, dissolução da União Soviética, os ataques de 11 de setembro, esses são cisnes negros. Crash da Bolsa, Fukushima, e tem o Covid-19, né? E aí tem uma discussão muito grande, é cisne negro, não é cisne negro? Enfim, eu posso dizer que o impacto é de um cisne negro, porque os efeitos são catastróficos, e a gente não está conseguindo lidar com essa situação. Entretanto, ele não tem esse grau de ineditismo, porque a gente já sofreu outras pandemias similares ao Covid. Né? Então, embora o Taleb não classifique como um cisne negro, a gente pode lidar com a Covid como se fosse porque a gente não está conseguindo lidar com essa situação que a gente está enfrentando. Então, o Taleb ele coloca o antifrágil como sendo a solução para que nós enfrentemos cisnes negros. Então, veja só, no Iludidos por Acaso e no livro Cisne Negro, ele levanta um problema. Então, quando você lê o Cisne Negro, você lê Iludidos por Acaso, você fala, poxa, a gente tem um problema aí, a gente tem a sorte e a aleatoriedade que vão afetar as nossas vidas. Só que ele não dá a solução. Né? Ele vai dar a solução nesse livro aqui, chamado O Antifrágil. Então, o antifrágil é a solução para você lidar com cisnes negros. Agora, a questão do antifrágil, antifragilidade, primeiro já começa com o nome do livro. O antifrágil ou antifragilidade é um neologismo. O que significa isso é que essa palavra não existia. Então, a gente começa, primeiro, para a gente entender esse conceito, vamos pegar um exemplo muito, muito simples que ele coloca no livro dele, mas que ele é bem interessante para a gente analisar. Então, qual que é o inverso de um objeto frágil?
né? E aí, a gente pensando, vamos pensar numa taça de cristal. A gente pega uma taça de cristal, jogar no chão, ela vai se despedaçar e vai quebrar. Qual que seria o inverso de uma taça de cristal frágil? Logo vem à mente uma taça de cristal que, quando eu jogar no chão, ela vai resistir ao impacto, né? Então, seria mais ou menos isso daqui. Então, a gente tem o frágil de um lado e o robusto do outro. O frágil se quebra e o robusto aguenta a queda. Seria o robusto seria o objeto resiliente, né? Que ele sofre impacto, mas ele volta à sua posição original. Só que o Taleb ele falou assim, mas espera aí, o robusto não é o inverso de frágil. O inverso do frágil é um objeto antifrágil. Uma taça de cristal antifrágil seria uma taça de cristal que eu jogasse no chão e ela ficaria melhor. Então, essa é a questão. Por isso que ele falou assim, ele procurou em todas as línguas, ele não achou nenhum adjetivo que tivesse essa conotação. Então, foi importante na definição do Taleb, porque ele desmistificou um pouquinho essa questão do robusto, e ele criou essa nova palavra chamada antifrágil. A questão é que você não pode... todo objeto inanimado, o máximo que ele pode ser é robusto. Nenhum objeto inanimado ele é antifrágil. Apenas pessoas e associações, empresas e mesmo a natureza, a gente pode identificar situações de antifragilidade. Em objetos inanimados, não. No máximo que eles são robustos. Para a gente entender, né, para aprofundar um pouquinho, a gente começar a entrar no mundo do Taleb, ele pega algumas histórias da mitologia grega para definir esses três adjetivos, né? O robusto, o frágil e o antifrágil. Vamos falar primeiro do banquete de Damocles, para falar sobre a fragilidade. Então, o que é o banquete de Damocles? Primeiro vamos entender, quem que é Damocles? Damocles era um cortesão do imperador da corte do imperador Dionísio. E a gente está falando de uma história lá da Babilônia, enfim. O Damocles, ele era o famoso puxa-saco, né? Então, ele chegava para o Dionísio e sempre falava assim, nossa, Dionísio, você é um cara muito afortunado, porque você tem as mulheres, você tem as pessoas te servindo, você tem banquete, você tem a hora que você quiser, você tem um vinho. Enfim, você é uma pessoa muito afortunada. E ele sempre dizendo isso para o Dionísio. Até o dia que o Dionísio falou assim, olha, o Damocles, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você um dia no meu lugar. Eu vou te oferecer um banquete que é para você sentir, né? Você ter o gosto de sentir o quão afortunado eu sou. E aí, essa é a figura do banquete de Damocles. Deixa eu pegar a mãozinha aqui que fica mais fácil. Tá vendo? Então, tá aqui, ele está sendo muito bem servido. Aqui está o Damocles. Só que vocês estão vendo aqui na parte de cima tem uma espada. O que o Dionísio fez? Ele pendurou uma espada suspensa por um fio de uma crina de um cavalo. Ou seja, o Dionísio quis demonstrar para o Damocles que, apesar de você, na situação que você sente que você está mais bem servido, que você está mais bem, quando você se sente muito, muito seguro de si, é justamente aí que pode acontecer um cisne negro. O cisne negro é essa espada que pode cair na sua cabeça. Então, quando você se acomoda, quando você... deixa eu pegar aqui. Quando você não dá importância às vicissitudes, às possibilidades do aleatório acontecer na sua vida, você está usufruindo o banquete de Damocles. A gente pode ver muita empresa que, por estar usufruindo do banquete de Damocles, acabou desaparecendo, né? Então, se a gente pegar Kodak, se a gente pegar Blockbuster, estavam no banquete de Damocles. Tinha uma espada lá em cima, tinha um perigo eminente, e eles continuavam não dando valor, não dando valor a essa possibilidade. Então, a gente vai numa outra situação, que já não é a situação da robustez. A robustez ela é
ela pode ser entendida como o pássaro fênix. Então, a lenda do fênix é aquela ave, né, esplendorosa, que quando chegava num determinado momento da vida dela, quando ela percebia que ela ia desfalecer, ela voava, ia para o ninho dela e entrava em autocombustão. E das cinzas ela renascia da mesma forma e mantinha a robustez dela. Essas são aquelas pessoas que, quando sofrem alguma adversidade, aquelas empresas, quando perdem um cliente grande, quando perdem um market share, elas rapidamente elas identificam um outro cliente, aquela pessoa que rapidamente ela se reinventa, ela dá resposta adequada às situações do dia a dia, ou seja, é uma pessoa robusta que aguenta as pancadas e vicissitudes. É aquela empresa que consegue sobreviver mesmo no caos, né? E a gente tem o que ele chamou de antifragilidade, aí ele pega a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é uma serpente que habitava o lago de Lerna, e ela tinha como particularidade, vocês estão vendo aqui na figura, várias cabeças. E a questão era que quando alguém que queria derrotar Lerna, quando cortava uma cabeça, nasciam duas. Então, esse é o sinônimo do antifrágil. Quando é submetido à adversidade, a aleatoriedade acaba melhorando, acaba ficando melhor, ou seja, se beneficiando do caos. Agora, como é que o Taleb chegou, né, nesse conceito? Não foi a partir dessas gravuras, não foi a partir dessas histórias da mitologia. O Taleb chegou no conceito de antifragilidade quando ele começou a se debruçar no estudo do estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica grega que traz o lado prático da vida para você chegar à felicidade. Porque até então, os gregos, os filósofos gregos, se debruçavam na questão da metafísica, né? Então, como eu vou alcançar a felicidade da minha alma, da onde eu vim, para onde eu vou? Os estoicos, eles falavam assim, a gente buscar a felicidade aqui, quais os ensinamentos práticos para a gente se tornar feliz? E para a gente entender, né, qual que é o âmago, né, onde é que está a base do estoicismo, o Taleb ele define o estoicismo dessa forma. Né? Então, aqui a gente tem o Sêneca, que é um dos expoentes do estoicismo, filósofo grego, e o Taleb diz o seguinte, olha, ser estoico é ter uma indiferença em relação ao destino, um estado de imunidade diante de circunstâncias externas, boas ou más. Ou seja, você recebe o destino de braços abertos. As aleatoriedades, as questões, as vicissitudes, você não briga com elas, você simplesmente entende que elas fazem parte da vida e você trabalha no sentido de como é que eu vou me virar agora depois que isso aconteceu. Então não tem nenhuma conotação de bom ou ruim. Para vocês terem uma ideia, o fundador da escola estoica, que é esse Zenão de Sítio, esse é o cara que fundou o estoicismo. Ele é um cara que tinha suas posses, enfim, relativamente bem de vida, e que ele sofreu um naufrágio. Depois que ele sofreu um naufrágio, ele acabou perdendo tudo. E aí ele falou assim, após o naufrágio, ele falou assim, nossa, que sorte. Por que ele falou que sorte? Ele falou, que sorte, agora eu vou poder me dedicar única e exclusivamente à filosofia. Isso é um exemplo de um pensamento estoico. Mas como trazer isso daí para o nosso dia a dia, né? Como trazer essa questão do estoicismo, da antifragilidade para o dia a dia? Eu vou pegar duas histórias, uma de uma pessoa e outra de uma empresa, antes da gente terminar essa segunda parte, porque na terceira parte a gente só vai para o lado prático, como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia. Antes disso, vamos para dois exemplos. O primeiro exemplo é de um cara chamado Tony Iommi. Alguns devem conhecer, talvez nem todos, mas enfim. Quem gosta de um som um pouco mais alto vai saber de quem eu estou falando. O Tony Iommi, ele era um cara, ele tinha uma bandinha lá na Inglaterra, lá no final da década de 60, e além dessa banda que ele tinha, ele trabalhava numa fábrica. E aí, a banda que ele tocava recebeu um convite para excursionar. E ele falou assim, poxa, é o último dia dele na fábrica,
ele já estava pensando na excursão, quando ele acabou se distraindo e veio uma prensa e acabou cortando 2 dedos da mão dele, na véspera dele estar viajando para fazer a excursão com a banda. Bom, isso é uma grande adversidade. Ele entrou em depressão, frustrado, e falou assim, cara, acabou minha vida, né? Como guitarrista, eu vou ter que trabalhar na fábrica até o resto da minha vida. Esquece aquele sonho de ser um guitarrista. E aí, o gerente da fábrica dele, e aí você vê como pequenas coisas, pequenas situações podem mudar a sua vida. Visitou o Tony Iommi e falou o seguinte, olha, põe esse disco aqui para você escutar. Ele falou assim, cara, a única coisa que eu quero fazer agora é escutar música. Aí eu falei assim, põe para você ver. Aí quando ele colocou, ele falou assim, esse cara só tem 2 dedos da mão. Aí o cara, 2 dedos? E ele toca desse jeito? É um guitarrista chamado Django, enfim, eu não tenho nome, mas é um guitarrista de jazz. Isso motivou o Tony Iommi e ele falou assim, poxa, e aí ele começou a se reinventar. Vocês estão vendo aqui que tem um dedal, né? Então ele adaptou um dedal, mudou as cordas, mudou a afinação da corda, mudou os trastes de guitarra, ou seja, ele fez toda uma mudança para poder voltar a tocar, porque ele perdeu a sensibilidade da ponta dos dedos. E depois que ele fez essas alterações, o som dele meio soturno, ficou meio abafado, ficou meio grave, ficou uma coisa meio estranha. Na verdade, esse cara, esse Tony Iommi, quem que é ele? É esse chamado, né, tá aqui, ó, Iron Man. Ele é o guitarrista do Black Sabbath. Ou seja, esse problema que ele teve fez com que ele inventasse um som novo e fez com que ele inventasse um gênero novo de música. Talvez se ele não tivesse esse problema na mão, se ele não tivesse perdido os dedos, ele não ia ser nem talvez um guitarrista de uma bandinha aí que ninguém ia ser. E essa vicissitude, esse problema que ele teve, tornou ele um dos guitarristas mais conhecidos do mundo. Você vai falar, ele tem muita técnica? Obviamente que não, mas é um cara que inspirou muita gente. Para não ficar só lá no ramo da música e das pessoas, vamos trazer um exemplo do mundo real. Não sei se todos conhecem essa empresa chamada Haier, uma fabricante de linha branca chinesa. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é o prédio da Haier em 1984, lá na China. Não sei se dá para vocês perceberem, mas tem janelas quebradas, né? A fachada da empresa, ou seja, um lugar meio decadente, né? O fato é que essa empresa, como é que ela estava em 1984? Sem dinheiro para pagar salário, janelas quebradas, funcionários até urinavam no chão, à beira da falência a fábrica, e com 600 trabalhadores improdutivos e produzindo produtos após produtos com defeitos. Até que eles contrataram um cara, esse cara aqui, ó, enfim, eu não sei como se pronuncia, mas deve ser Zhang Huimin. Ele assumiu a empresa. A primeira coisa que esse cara fez foi o seguinte: falar, me traz todos os refrigeradores que estão com defeito aí. Eram 76. Ele levou para o meio da rua, inclusive se você for no YouTube, você vai ver. Ele levou os refrigeradores no meio da rua e quebrou a martelada, nos 76, na frente das que tinham produzido os refrigeradores. Qual que foi a mensagem que ele estava dando? Primeiro, é para criar um certo desconforto nas pessoas. Lembra aquela questão do inconformismo? Às vezes o inconformismo faz com que a gente tenha uma resposta às situações. A ideia dele era dizer o seguinte, cara, a gente não pode aceitar isso daí, a gente não pode aceitar a baixa qualidade. O fato é que, né, vamos ver como é que está essa empresa. De 84, vocês viram a empresa como estava, e agora, em 2020, a Haier é a maior fabricante de linha branca do mundo. Se eu não me engano, ela adquiriu a Sanyo, ela adquiriu uma parte da GE, tem 17 artigos publicados na Harvard. E esse é um livro que fala da Haier. O autor do livro, esse cara chamado Bill Fisher, ele diz o seguinte, ele levou mais ou menos 1 ano e meio para escrever o livro. Quando ele terminou de escrever o livro, a empresa que ele tinha escrito, né, nesse livro era completamente diferente da empresa que ele via agora. Eu falei, cara,
a minha empresa mudou completamente. Tudo que eu escrevi agora não faz muito sentido, porque a empresa se reinventou. Qual que é o segredo? E aí eu vou falar principalmente daquilo que tem a ver com a antifragilidade. Qual o segredo dessa empresa? Esse aqui é o Zhang Huimin. Primeiro, descentralização. Taleb diz, um dos maiores indicadores de algo frágil é quando ele está centralizado em excesso. Governos, empresas, grupos, pessoas que são centralizadoras, elas acabam favorecendo a fragilidade. O que ele fez? Ele criou 20 microempresas. Isso é o quanto as empresas têm hoje. Tem hoje em dia essa área. Inclusive, eles têm até uma empresa de celular. Então, uma unidade de negócio celular. Essas 20 microempresas, o que elas fazem? Ele dá total autonomia para essas empresas. É como se fossem empresas completamente independentes. E aí, ele faz com que essas empresas concorram entre si. Concorram pelo quê? Por capital. Então, você tem várias unidades de negócio concorrendo por capital. Como é que ele decide para qual empresa ele vai destinar o investimento da Haier Corporation? Através de dois indicadores: resultado de negócio e satisfação dos consumidores, grau de satisfação dos compradores. Então, a partir dessa questão, né, então ele descentralizou, ele desafiou, e aqui o pessoal brinca, né? Então ele criou uma empresa com uma hidra de 20 cabeças, né? Ele criou uma questão de desafio, e a gente vai ver que para a antifragilidade, você se desafiar é uma questão importante, mas ele criou um ambiente propício à experimentação. Aqui eu frisei aqui ordens incompletas. Por quê? Ele nunca dá uma ordem do começo ao fim. Ele dá direcionamentos vagos. Por quê? Porque na visão dele, se ele der uma ordem do começo ao fim, as pessoas não vão inovar, elas simplesmente vão fazer aquilo que ele disse. E ele falou assim, eu preciso de gente que inove. Se eu der o direcionamento completo do início até o final, essas pessoas não vão inovar, elas vão fazer exatamente aquilo que eu estou dizendo. Então ele cria uma cultura de experimentação. Né? E uma cultura de experimentação, ela não é... As pessoas acham, eu quero criar uma cultura de inovação. A cultura de inovação, ela está na ponta. Né? Não dá para você fazer inovação por decreto. A inovação é uma questão muito mais cultural do que relacionada a conhecimento. Então, é o fato de você deixar que as pessoas experimentem, cometam pequenos erros, e aí a gente vai fazer uma analogia com antifragilidade, é que cria esse monstro aí de 20 cabeças. E a questão de descentralizar, e principalmente de experimentar, tem a ver com outro conceito, e aí outra historinha da mitologia grega, que é o leito de Procusto. O que é esse leito de Procusto? É uma outra história que dá para fazer uma analogia com o que a gente está dizendo. Procusto era um dono de uma estalagem que ficava no caminho de Atenas. Ele recebia alguns viajantes, convidava para jantar, e depois da janta ele levava para o leito, né? Para o aposento, onde ele tinha uma cama, que seria o leito de Procusto. Se esse viajante ele era maior do que o leito, ele cortava as pernas. Se ele fosse melhor, ele esticava até caber no Procusto. O fato é que empresas muito centralizadas ou empresas muito feudalizadas criam seus leitos de Procusto. E o que acontece? O que as pessoas fazem quando elas estão dentro de um leito de Procusto? Elas só fazem aquilo que está planejado, aquilo definido, aquilo que está no livro, aquilo que foi autorizado. Por quê? Porque dentro da empresa você criou alguns leitos e as pessoas não vão usar mais, porque elas vão ter medo de ter a perna e a cabeça cortadas. Então, o que a gente vai ver agora, né, eu vou parar aqui, o que a gente vai ver a partir de agora, como é que a gente faz para não cair nessa armadilha de Procusto? Né? Como é que a gente faz para criar antifragilidade, seja do ponto de vista da nossa vida pessoal ou dentro das organizações?
Então, a partir de agora é o lado prático. Então, eu peguei 10 comportamentos, 10 ações práticas para você colocar no seu dia a dia para se tornar uma empresa, uma pessoa antifrágil. E eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Deixa eu... Então, vamos lá. Bom, como colocar em prática tudo que a gente falou, né? Então, como colocar em prática esse livro de 650 páginas? Primeiro, a gente tem que voltar na sabedoria, né? Porque o Taleb ele diz o seguinte: ele confia muito mais na sabedoria do que no conhecimento. Voltando aqui à sabedoria, a gente tem essa ideia do Sêneca. Sêneca é o cara que mais inspira o Taleb. Então ele diz o seguinte: a sorte respeita os valentes e oprime os covardes. O interessante é que o Taleb ele pega essas frases do Sêneca e começa a colocar de uma outra forma, numa forma pragmática até do ponto de vista de investimento e de ações de mercado. Vamos entender como é que ele pega essa frase do Sêneca e transforma em alguma coisa mais palatável. Então, a primeira estratégia, e aí a gente está entrando na questão de antifragilidade, ele chama de estratégia Barbell. Então é o seguinte, uma analogia com o mercado de ações, ele te ajuda a gente entender e transportar para outras áreas. Ele diz o seguinte, olha, o seu portfólio de ações ele tem que ter 90% em algo seguro, completamente seguro, conservador. Então aí você vai fazer hedge, você vai trabalhar com opções de seguro, você vai colocar em investimentos que são remunerados pela inflação, enfim. Eu vou criar 90%, eu vou ser conservador das minhas ações. Só que 10% eu vou jogar em coisas altamente improváveis e altamente arriscadas. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo eu vou perdendo dinheiro aqui nessas opções de risco alto. Só que quando eu ganhar, todo mundo vai perder e eu vou ganhar. E isso pode me trazer um ganho extraordinário. Você pode pensar disso não só do ponto de vista de ações, mas você pode pensar nisso no ponto de vista de você dentro da sua empresa. Você deixa 90% daquilo que você faz na sua empresa, você deixa em ações seguras. Você tem um comportamento adequado, você tem um comportamento by the book, você tem um comportamento que responde àquilo que é demandado. Só que você tem que arriscar. Você tem que deixar uma porção das suas iniciativas dentro da organização tem que ser com relação a ações que você possa, ou seja, cometer pequenos erros. Porque eu posso cometer pequenos erros, porque eu tenho aqueles 90 garantidos. Porque vai chegar um momento que eu vou criar uma ação, criar uma situação onde, se isso der certo, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso ganhar muita notoriedade, eu posso ganhar um mercado que foi inexplorado. Então, só para vocês terem uma ideia de que o Taleb não fica só, né, no palavrório, aqui, ó. Isso aqui foi com o coronavírus. O fundo dele registrou um retorno de 4.000%. Aqui, ó. 600% em março e aqui já era maio, 4.000%. Como? Com essa estratégia Barbell. Essa estratégia Barbell não se restringe a apenas a ações na área financeira. Você pode fazer isso do ponto de vista pessoal. Agora, você faz isso, a estratégia é simples, mas você precisa ter um outro componente comportamental, que é isso aqui, errar sem culpa. Se você, toda vez que você tentar alguma coisa, você errar e você se culpar, você vai tentar cada vez menos. Por quê? Porque você fala assim, poxa, eu não quero errar. Se você não quer errar, você não vai aprender. E aí você vai ficar nos 90% na mediocridade. Então, eu peguei essa figura que é do David Kolbe, que ele diz o seguinte, o aprendizado ele começa pela experiência. Ele está dizendo o seguinte, imagina que você trabalha em vendas e você está trabalhando a metodologia Spin Selling. É uma metodologia de venda que é pergunta da situação, problema, implicação e necessidade. E eu falo assim, me explica aí como que é esse Spin Selling. Aí a pessoa me explica completamente. Aí eu falo, agora
vende utilizando o spin selling. Aí o cara não consegue fazer o spin selling. Então, na verdade, ele tem o conhecimento, mas ele não se cá. Então, ele não aprendeu o que é spin selling. Então, o aprendizado ele começa com uma experiência concreta, uma reflexão. Deixa eu pegar aqui. Uma reflexão. Depois você faz uma abstração, né, uma generalização, e aí você experimenta novamente de uma outra forma com a aprendizagem que você teve lá atrás. Então, para você adotar a estratégia Barbell, você tem que errar sem culpa. Depois, aí vem um outro conceito também, que é esse da hormese. O que é hormese? Hormese é uma situação onde você, né, isso vem da medicina, eles dizem o seguinte, que até uma determinada dose de agente estressor, que pode ser uma toxina, que pode ser um remédio, até uma determinada dose, pequena dose, ele te traz benefício. Então, por exemplo, são agentes estressores, coisas que te deixam desconfortável, coisas que você se sente meio com medo, coisas que te tiram daquele centro. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. Imagina que você tem medo de falar em público. E aí eu te coloco para falar, fala assim, não, cara, você tem que treinar isso daí, vamos colocar para você falar para uma plateia de 100 pessoas. Se eu te colocar para falar numa plateia de 100 pessoas, você tendo medo, um receio de falar em público, eu estou aqui na dose tóxica. Então, o que o Taleb fala? Incentivar o mestre reversa é o seguinte, eu falo para você abrir uma próxima reunião da equipe, que tem 5, 6 pessoas, você se expõe. O que eu estou querendo dizer é, você tem que criar para si próprio situações desconfortáveis, onde você arrisque, onde você não esteja na sua zona de conforto, porque isso vai te trazer antifragilidade. Faça isso aos poucos, você vai se sentindo cada vez mais forte, cada vez mais antifrágil para testar coisas maiores. Esse é um outro ponto. O próximo que ele fala é relativizar o passado. E ele traz a teoria do Peru. O que é isso daqui? O Taleb falou o seguinte, olha, a gente tem sempre que relativizar o passado. Então, isso aqui é uma ideia, né? Então, imagina que você é um Peru e você nasceu lá em janeiro, você está sendo muito bem tratado aqui no início do ano, chegou em abril, está sendo bem alimentado, bem tratado, chega em junho, está vendo que você cresceu, está tendo bem, continua sendo bem tratado, e chegou em outubro, você está falando assim, ó, sua projeção, né, para o futuro é uma projeção completamente otimista, porque você está vendo que o seu passado, você só teve crescimento, só teve benefício. Até que chega o cisne negro chamado Natal e você vira o peru de Natal. O que o Taleb está dizendo? Não é para você não levar em consideração o passado. A palavra que ele utiliza é relativizar o passado. A questão não é porque sempre foi ruim que vai continuar sendo, e não é porque sempre foi bom que vai continuar sendo. Então, tomar cuidado com essas projeções que você faz. Então, se a gente não pode, né, se a gente não pode confiar nas projeções, né, então, se eu não posso ter certeza que o meu futuro vai ser uma projeção do passado, o que eu tenho que fazer? E aí a gente vai para outra questão. Você sempre tem que gerar opcionalidades. Você quer saber se você está numa situação ágil? É quando você fala que se você tem um plano infalível. Né? Então, eu Cebolinha aqui com os planos infalíveis dele. Quando você tem um plano infalível, ou quando você tem um plano que não pode falhar, você está numa situação completamente frágil. Porque os planos falham. É mais fácil um plano falhar do que dar certo. Então, se eu tenho vários planos, se um falhar, eu tenho outro e coloco rapidamente no lugar. Quando a gente fala disso aqui, a gente está falando, obviamente, a gente está falando da matriz BCG. Né? Então, eu tenho a minha vaca leiteira, que garante o sustento da minha organização, mas eu tenho que estar pensando no meu ponto de interrogação. Aí você fala para mim, né? Então, na visão do Taleb, a empresa tem uma vaca leiteira, tem seu ponto de interrogação, aquele produto novo que ela está apostando. Tá, mas quantos produtos novos você está apostando? Você está apostando em um, então você está numa situação frágil. Você tem que estar apostando em vários.
Porque se um der errado, ele vai para abacaxi. E aí você só tem a sua vaca leiteira. Então, por isso que ele coloca gerar opcionalidades. Não é gerar uma única opção. Se você tem uma única opção para a sua vaca leiteira, você está numa situação frágil. É como se você não tivesse nenhum. Porque provavelmente, e é muito factível, que o seu ponto de interrogação, aliás, pontos de interrogação dão mais errado do que certo. A gente só fica sabendo, e o Taleb prova isso, a gente só fica sabendo dos pontos de interrogações que deram certo. A mídia e os estudos, os livros acadêmicos, não falam dos que deram errado. Por isso que o Taleb fala, tenha opcionalidades. Quanto mais você tiver, melhor. Uma outra questão, né? Procrastinação deliberada. E o Taleb fala o seguinte, olha só, esse aqui foi um Twitter que eu peguei dele. Ele diz o seguinte, o ruído jornalístico é o mesmo que uma célula cancerígena para uma célula saudável. O que significa isso daí? O excesso de informação, principalmente jornalística, e dos pseudo-especialistas, ao invés de te ajudar, ele está te atrapalhando. Porque ele está criando um ruído na sua cabeça que não está fazendo você pensar direito. O excesso de inovação, principalmente essa inovação, que era inovação um mês, passou 5 meses, ninguém mais se lembra dela. E você foi lá, comprou o livro, estudou, e era muito bacana, só que passou um mês, ninguém mais está se lembrando dela. O conhecimento, ele é volátil, a sabedoria, ela fica. Você pegar um filósofo como o Sêneca escreveu o livro dele há 2.000 anos atrás, Sócrates há 2.500. Hoje em dia a gente ainda consome Sêneca e Sócrates. Quantos artigos de Harvard a gente está consumindo que eram da década passada? De 50, 40 anos atrás. Então, muito cuidado com especialista e com o que a gente é divulgado na mídia. E aí aquela questão, né? Quando é que vai ser o tal do pico da Covid? Vai ser em abril? Né? Vai ser em junho? Vai ser em julho? Vai ser em maio? Ou seja, cada um me fala uma coisa. E o ideal, né, o interessante é que está sempre lá, o especialista está dizendo. Olha aqui, a Mônica Bergamo, foi interessante que ela colocou até o dia. A questão é que, gente, se um desses especialistas ou jornalistas errar a previsão, sabe o que vai acontecer com eles? Nada. Agora, imagina você que está fazendo sua projeção se baseando nessa informação desse especialista, desse jornalista. Se você errar, você vai estar destruindo a sua empresa. O Taleb ele coloca 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ele chama de que colocam a pele em jogo, que são os empresários, são aqueles empreendedores, é o pessoal do mercado, aquele pessoal que está colocando a pele em risco. E a gente tem o pessoal que, olha, se eles errarem, não vai acontecer nada com eles. Políticos, jornalistas e especialistas, eles estão nesse grupo. Porque quando eles erram, ninguém vai cobrá-los por isso e eles continuam mantendo o emprego deles. Quem perde o emprego, na verdade, que leva as empresas a falência, somos nós que às vezes acreditamos neles. Bom, uma outra questão interessante aqui, vocês verem que são todas terminologias criadas pelo Taleb. Combater a turistificação. O que é isso? É o planejamento em excesso. Sabe aquele cara, a analogia que ele faz, aquele cara que ele vai viajar e eles têm o cronograma perfeito desde a hora que ele saiu do aeroporto de Guarulhos e voltou. Então tá tudo planejado, tudo definido, tudo cronometrado. O fato é que se surgir alguma coisa diferente, alguma coisa mais prazerosa, ele vai privilegiar aquilo que estava planejado do que tentar descobrir coisas novas. Quando ele falar seja um aventureiro, o aventureiro é você dar chance ao desconhecido. Então, quando você dá chance ao desconhecido, o que pode acontecer? Pode vir coisas boas ou ruins. Se você não der chance ao desconhecido, você não vai correr risco, mas você também não vai ter os possíveis benefícios que você teria. Então, é um comportamento mais de aventureiro.
combater um pouco a turistificação, que eles chamam. Aqui, ó, fugir do convencional. Essa postura a gente chama na yoga de Shirsasana. O que é esse tal de Shirsasana? Ele é pouso sobre a cabeça. Que quando eu faço, essa foi uma das primeiras posturas que eu consegui fazer. Eu não sei porquê, não sei como. Tem um monte de postura que eu não consigo. Para mim é impossível fazer, as mais simples. Essa daqui não sei porquê saiu facilmente. A questão é, quando eu me apresento para dar uma aula, quando eu me apresento para falar em público, eu falo o Lard estava, né, me apresentando, quando a gente se apresenta e fala mestrado, pós, eu estudei isso, fiz aquilo, o pessoal fica, sei, que interessante, né? Aí quando eu falo que eu fiz yoga e mostro uma coisa como essa, nossa, a pessoa começa a te enxergar de uma forma. Nossa, aí agora eu preciso, o que ele está dizendo é interessante. A questão é, o não convencional ou pouco convencional, ele dá a liberdade de você errar. Já percebeu isso? Aquelas pessoas que não são muito convencionais dentro da organização, falam assim, mas esse é o jeitão dele. Né? Então, se ele chegou numa reunião atrasado, se ele fez se ele cometeu algum erro, se ele cometeu algum equívoco, ele é perdoável. Aquele cara que ele está sempre no convencional, né? Seja de vista externo, até mesmo das ações dele, quando ele erra, aí as pessoas são implacáveis com ele. Então, você ser muito convencional te traz fragilidade. Então, é importante você trazer para a sua vida um pouco de não convencionalidade, porque isso te fortalece. Por quê? Porque te permite errar. E te permite entrar naquela estratégia Barbell. Nossa, ficou muito tempo essa tela aqui, pelo amor de Deus. Então, a outra questão que o Taleb coloca é gerar redundância. Então, quando a gente teve o problema, quando a gente teve o Covid, as pessoas que conseguiram, né, que estavam menos fragilizadas, é aquelas que tinham a economia. Então, o Taleb coloca a questão da seguinte forma: dívidas ágeis e quem tem economia está mais no lado do antifrágil. Para finalizar, fiz uma mistura de Taleb com Adizes. O que é isso daí? Né? Buscar agentes estressores. E aqui é um conceito bem interessante para quem lida com organização e comportamento organizacional. Tem um cara chamado Isaac Adizes que ele fala do ciclo de vida das empresas. E ele fala: as empresas são como seres vivos. Tem o nascimento e até elas aparecerem. E a partir do momento, aqui no verdinho, é a fase de crescimento da empresa. Então, a empresa no namoro, a infância, quando ela precisar de capital de giro, depois ela começa a abrir novas unidades, vai para a adolescência, que ela consegue se constituir, até chegar aqui, ó, Prime é plenitude. A plenitude da empresa não está na estabilidade. Então, quando a empresa está na estabilidade, como é que você descobre que uma empresa está começando a entrar na fragilidade? É quando as pessoas começam a dizer essa palavrinha aqui, ó. Calma, deixa como está. Então você quer trazer alguma coisa nova, você quer trazer uma... Não, porra, não faz isso não, porque você tem que falar com um cara lá da área tal, depois passar para o financeiro, depois falar com tal pessoa, ou seja, deixa como está. Deixa como está sintomas de que você não está buscando agentes estressores. Você está fugindo de agentes estressores. Por quê? Porque para você fazer alguma coisa numa empresa que está nessa fase aqui, você vai fazer muita confusão e a empresa não quer confusão. A empresa quer estabilidade. E o vamos fazer, o que ele está dizendo? O que é o vamos fazer? Vamos correr risco. Vamos tentar, vamos fazer coisas novas. Então, quando você busca agentes estressores, quando você busca o desconhecido, você fortalece o lado saudável, o lado do crescimento. Quando você busca a estabilidade, você busca acomodação, e acomodação frágil. Bom, então, para finalizar, esses 10 comportamentos, 10 atitudes antifrágeis.
tem essa frase do Sêneca, e essa frase, acho que ela resume um pouquinho esses 10 comportamentos, que diz o seguinte: não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos, é justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. Então, ou seja, a questão não é, o problema não está nas coisas em si, o problema está na forma como a gente reage a elas. Então, fica aqui o recado final do Sêneca, que é a questão da gente, não são as coisas que nos causam dificuldade, mas é a forma como a gente interpreta e a forma como a gente lida com elas. Então, basicamente, gente, nesse bate-papo aqui, foi até às 19h15, né, a gente saiu um pouquinho do ar, eu procurei compartilhar com vocês o pensamento do Taleb e principalmente o lado prático, né? A Natália... o lado prático dos conceitos do Taleb. Para finalizar, e aí eu queria deixar um materialzinho com vocês, eu desenvolvi esses 10 comportamentos, eu disponibilizei num material chamado Quociente de Antifragilidade, né? Que são esses 10 comportamentos, tem uma explicação e tem um gráfico aqui que mostra se você está mais para o antifrágil ou você está mais para o frágil. E uma forma de como você pode trazer isso para o seu dia a dia. Enfim, quem tiver interessado, entre em contato com... Como que a gente faz, Nardi? Pode ser o meu e-mail aqui? A gente pode transmitir através dos nossos colegas do marketing e da TUT o material para todo mundo que participou. Tá bom, então a gente faz isso. Tá? Muito bom. Muito bom. Vou mandar o e-mail aí para a TUT Company. Tá? Perfeito, isso. A Alessandra a TUT já colocou até o e-mail que a gente vai usar para enviar isso aí. Pode deixar, tranquilo. Muito bom. Muito bom. Então é isso. Obrigado, Nardi. Obrigado pela oportunidade. Enfim, quem quiser conhecer mais sobre antifragilidade, sobre esses temas, é só mandar um e-mail para a TUT, enfim, que a gente está disponível aí. Beleza? Cláudio. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vitor, é interessante a gente ver como é uma espécie de um nó, né, esse desenho aqui, e é contraintuitivo, né? Que é sempre bacana, né? Ó, quantos parabéns aqui, né? Acho que é isso aí, Vitor. É abrir uma forma de pensamento que não é linear, né? E, portanto, a gente não está acostumado. A gente vai normalmente pensando sempre que a experiência se no passado deu assim, no futuro vai ser igual. Passado igual, né? Acho que esse desenho é muito interessante para a gente pensar em várias coisas, né? Eu fiquei pensando aqui no modelo de remuneração, na forma como a gente decide, modelo de incentivos, a forma como a gente se posiciona em reuniões, como a gente pensa a própria carreira, como a gente pensa o próprio negócio. Muitas reflexões legais, hein, Vitor? Nath, você falou uma coisa importante mesmo, é a forma como a gente lida com as questões do dia a dia, né? Ou seja, é um conceito muito sofisticado, mas que a gente consegue colocar em ações práticas do dia a dia e, tipo assim, em reuniões, em visita a cliente, enfim, é isso daí. Sim, sim. E é um tema que a gente usa muito nos nossos programas de liderança, né, Vitor? A ideia de que a gente não pode é um pouco que uma das citações aí de um dos filósofos que você falou, né? A gente não pode, e do Adizes também, né? É interessante, né? Se a gente acha que é só deixar como está, é sinal de que... Alguma coisa está errada, né, Nardi? Alguma coisa está errada. Exatamente. Tem tantas discussões e tantos treinamentos sobre protagonismo, né? E o desenho é sempre o que você colocou da primeira para a segunda parte, né? Não adianta você ensinar o conceito, você tem que vivenciar o conceito, né? E mais do que vivenciar o conceito, fazer a ligação de como fazer o desenho, né? Muito bom, muito bom. Muito Aqui bom. o Marcos, vocês irão responder as perguntas enviadas? Claro.
Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Marcos, se você quiser fazer alguma pergunta aqui, estamos à disposição também para responder. Viu, Nardi, realmente eu não consigo habilitar meu vídeo aqui. Ah, já O seu enviou. vídeo, né? Meu vídeo. O áudio, ok, o vídeo que não consegui. Perfeito. Muito bom, muito bom. Legal, gente. Vocês têm mais alguma... O Osmar Almeida colocou, né? Qual a diferença de resiliência e antifrágil? Então, Osmar Almeida, é o seguinte, a resiliência é algo que, quando submetido à pressão, à adversidade, fica da mesma forma. Né? Então, isso é uma coisa resiliente. Ela sofre impacto e volta ao estado normal. O antifrágil é alguma coisa que você, submetido à pressão, à adversidade, ele fica melhor. Então, o antifrágil seria algo superior à resiliência, a gente poderia dizer assim. Sim. Porque a gente estava discutindo isso outro dia, né, Vitor? A resiliência é a propriedade de você, com condições adversas, você manter as mesmas propriedades, a mesma característica. Você volta a ser o que você era antes, depois do evento de impacto, né? De choque ou de mudança, né? E o antifrágil é mais do que isso, você está preparado para se aproveitar da energia da mudança para construir uma... Exatamente, exatamente. E é diferente também de adaptabilidade, né, professor Vitor? Sim, sim, sim. Questão da adaptabilidade. O Sim. Marcos colocou aqui o que o empreendedor deve analisar no mercado para se proteger das adversidades e ser antifrágil. Então, vai um pouquinho naquela linha daqueles 10 comportamentos. Mas se a gente for escolher, daquelas 10 ações, eu iria naquela questão do gerar opcionalidade. Então, vamos entender que o empreendedor, ele tem que ter diversas opções. Talvez se ele optar por uma estratégia apenas, ele esteja numa situação de fragilidade. O que eu quero dizer é o seguinte: fugir daquela situação do plano infalível, fugir daquela situação que você tem um plano que não pode falhar. Ou seja, é você gerar opção. Então, essa seria a questão do empreendedor colocando na prática isso daí. Não sei se... Vale também para o intraempreendedor, né, professor? Porque a inovação e a diversificação uma espécie de antídoto contra você dar tão certo no seu negócio que você esquece que uma hora ele vai ser superado de alguma forma, né? Exatamente. E tem aquela questão, você falou do intraempreendedor, é dentro da organização, né, o Nardi? Isso. Você está se referindo. Quando aliás, essas ideias que a gente colocou, que a gente compartilhou, talvez elas sejam até, e as analogias que a gente fez, talvez até valha até mais para dentro da empresa do que para fora da empresa. Né? Então, você tentando fazer um esforço de fazer uma analogia, fazer uma crítica de como é que você está se portando diariamente, né, dentro da empresa, você pode estar identificando que você está criando muitas fragilidades, ou não, que você está efetivamente indo para o lado da antifragilidade, ou seja, resumindo, você está correndo riscos. Se você está correndo riscos, você está correndo para o lado da antifragilidade. Perfeito. Acho que tem mais uma pergunta. Marcos, o seguro pode ser um colchão de segurança para a antifragilidade? Na verdade, segundo o Taleb, né, fizeram essa pergunta para o Taleb, Marcos, falaram assim, quando que é bom você ter um seguro? Ele falou assim, sempre é bom você ter um seguro. Por quê? Porque geralmente as pessoas falam o seguinte, o seguro, você faz seguro para quando as coisas poderem acontecer, né? Quando ocorrer um determinado evento. O problema é que as coisas sempre acontecem. Então, o Taleb, ele é um adepto
desse produto chamado seguro. Ele próprio faz muito seguro pessoal. Ele é uma pessoa extremamente conservadora, quando a gente pensa tanto do ponto de vista pessoal, das atividades dele, quanto do ponto de vista das ações e da empresa que ele... Na verdade, ele não tem mais essa empresa de ações. Porém, esse hedge que ele faz pessoal e na empresa é que dá a segurança para ele poder testar. Então, aqueles 10% lá, ele só consegue testar aqueles 10% porque ele já garantiu 90% estão bem seguros. Então, pensando agora também do ponto de vista de uma pessoa que está numa organização, você só consegue correr riscos de um intraempreendedor se você tiver 90% seguro. Ou seja, você está entregando aquilo que estão te pedindo, você está fazendo aquilo que estão te pedindo, você está entregando no prazo, você está fazendo aquilo que a empresa espera de você, estou fazendo bem. Isso te dá a oportunidade de fazer outras coisas. Agora, se você não está fazendo nem bem aquilo que você está sendo pago, você não está nem garantindo os 90%, né? Você já está correndo um risco maior do que o necessário. Não sei se ficou mais claro agora, Marcos. Beleza? Perfeito, se ficou assim. Se alguém precisar de seguro, por favor, pode entrar em contato. Que legal. Provavelmente, o Marcos lida com o ramo de seguros, né? Se vocês pesquisarem na internet Taleb e seguros, vocês vão ver bastante vídeo que o Taleb fala da questão de como criar antifase de fragilidade através de seguros. Obrigado, Osmar. Obrigado obrigado você por ter participado. Perfeito. Professor Vitor, quer fazer algum comentário final, algum fechamento? O fechamento é agradecer a quem ficou até agora, né? Escutando um pouquinho de antifragilidade. Agradecer você também pela oportunidade, Nardi. E, enfim, ficar à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais no assunto, tem o nosso contato, a gente fica à disposição de vocês. Excelente, excelente. Professor Vitor, queria agradecer muito a tua disponibilidade para discutir esse assunto. Eu sei que é um expert em colocar em prática isso aí, né? Em discutir, trazer problemas e desafios de carreiras e de organizações a partir dessa perspectiva. Então, muito obrigado por compartilhar isso com todos nós aqui. Acho que as perguntas também, queria agradecer a participação de todos, perguntas muito interessantes, jogaram luz sobre outros ângulos para a gente pensar e refletir também, muito legal. Agradecer a todos que ficaram até aqui. Se quiserem mandar outras perguntas também, podem enviar para aquele mesmo e-mail que a Alessandra Tucci colocou, o incompany@sampo.com.br, que a gente encaminhou o professor Vitor para ele poder responder a vocês. Queria agradecer de novo a participação, espero que tenha contribuído aí para o desenvolvimento e para a reflexão de cada um de vocês e de todos nós. Obrigado por estarem com a gente de novo e fiquem bem, até a próxima. Obrigado, professor Vitor. Obrigado, agradecer também ao nosso pessoal de marketing, a Ana e a Gabi em especial, que organizam sempre esses eventos, divulgam e acompanham a gente aqui na plataforma do Collaborate. Obrigado, fiquem bem, gente. Até mais. Valeu, obrigado, gente.